Graça e paz, podem se sentar. Só incluir uma coisa nessa história da música que a Thalita trouxe. Ela começou a tocar do nada a música. A gente conversando, ela começou a tocar do nada. Já só nisso você fala, coisa estranha, né? Quando tocou de novo, eu falei, Thalita deve ter apertado sem querer o repeat lá. Aí eu pensei assim, eu falei, mas se ela não apertou sem querer, depois de tocar a segunda vez, vai ter que mudar de música. Porque se ela tiver apertado, vai tocar de novo. Aí mudou de música. Aí eu falei, mano, então realmente era para a gente ouvir 2 vezes essa música. Eu falei, então tem alguma coisa de Deus aí. Mas louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais um dia, mais uma vez, podendo trazer aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. De fato, essa semana, quando a Dai comentou para eu trazer uma palavra aqui, eu fiquei tranquilo, porque na hora me veio 3 ideias. Sabe aquelas, quando você fala, cara, 3 ideias legais de pregação, você se empolga, né? Você curte a ideia. Só que eu estou de férias, e quando você está de férias, você esquece os dias, esquece a hora, você não sabe quando que é. Aí eu fiquei tranquilo, eu falei, não, daqui a pouco eu estruturo. Cara, eu sei que ontem à noite eu estava tipo, cara, o que eu vou falar? E aí é interessante, porque quem me conhece mais sabe que eu até brinco às vezes com o Felipe, eu gosto de ser mais planejado nessas coisas, né? Não, deixa eu dar tempo para pensar, deixa eu dar tempo de estruturar. Eu confesso para vocês que foi hoje à tarde, eu orando e falando, Deus, o que o Senhor quer falar? Porque assim, as 3 ideias eram boas na teoria, mas na hora de estruturar, na hora de realmente escrever alguma coisa, de estruturar, parecia que não era aquilo. Sabe quando você sente, não é isso que eu quero falar, não é isso que eu quero trazer para a igreja. Eu não, né? Não é isso que Deus quer trazer para a igreja. Então, o que eu escrevi aqui, ou o que Deus ministrou para a gente conversar aqui hoje, a minha oração é que eu consiga passar para vocês da mesma forma como Deus tem ministrado isso no meu coração. Da mesma forma como hoje à tarde eu falei, cara, isso é demais, Deus. Da mesma forma como hoje à tarde eu falei, meu, isso é incrível. Que eu consiga passar isso para vocês nessa noite. Bom, na última vez que eu preguei aqui de quinta, eu falei sobre algoritmo, internet, redes sociais. Até fiquei aí devendo o Felipe tinha falado da gente fazer uma série de alguns vídeos falando sobre isso, ainda vou fazer. Mas talvez a palavra de hoje e a conversa de hoje seja uma continuação disso. Um pouco diferente, um pouco menos palestra ou aula, um pouco mais ministração, mas seja talvez uma continuação daquilo que a gente começou a conversar lá. E case com aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Vocês já ouviram falar da economia da atenção? Já ouviram falar esse termo? O que é a economia da atenção? O que é a economia da atenção? Desde quando começou a história de marketing no mundo, as marcas buscam a nossa atenção, porque elas precisam vender. Então, quando você está assistindo um programa de TV, aconteceu isso no que jogo foi que entrou uma propaganda da Fiat no meio? Jogo do Botafogo, né? No meio do gol do Botafogo entrou a propaganda da Fiat do meio. Por quê? Precisa chamar a tua atenção. Você está assistindo TV, música do Plantão do Fantástico. Plantão do Fantástico não, Plantão da Globo. Aquela música que você fala, alguém morreu, alguma desgraça aconteceu, porque quando essa música acontece, é ruim. É chamando a tua atenção. Quando você está no carro, ouvindo uma rádio, vem um comercial, chamando a tua atenção. Rede social, você está ali navegando na rede social, surge um comercial, uma propaganda, chamando a tua atenção. A economia da atenção significa o seguinte, todas as marcas hoje que existem estão lutando para te chamar. Alex, eu preciso que você veja aquilo que eu tenho para oferecer. Caio, eu preciso que você veja aquilo que eu tenho para oferecer. Qual que é o problema disso? Existe um excesso de barulho, um excesso de comercial, um excesso de marcas, de coisas chamando a nossa atenção. Vou dar um exemplo desse excesso. Isso acontece vira e mexe em casa. Eu não tenho a conta do Spotify paga, minha conta do Spotify é gratuita e acredito que grande maioria das pessoas usa a conta gratuita do Spotify.
Quantas vezes você está naquele louvor do Gabriel Guedes de 3h30, e no meio daquela coisa da hora que Deus está falando com você, aparece aquela propaganda, e a propaganda ainda vem o cara falando assim, né? Não pula esse vídeo que eu tenho uma oferta especial para você. Você fala, cara, eu estava orando. Já aconteceu com vocês? Para mim aparece, vira e mexe. Talvez a Thalita, que coloca muito louvor no YouTube para ouvir na TV, e aí lembra que eu falei na última pregação sobre segmentação? Então aparece muito para a Thalita uma propaganda de um tal de Principia, já viram? É um cosmético. Cara, a propaganda do nada, assim, a música está rolando, faz um silêncio, Principia. Até decorei o negócio. É tudo um excesso, é tudo um barulho, e entrando no meio das coisas que você está fazendo. Cara, você está orando, vem um comercial. Você está fazendo alguma coisa, vem uma propaganda. Excesso de barulho, excesso de informação o tempo todo. As marcas querem isso. E aí, lembrando da pregação lá das 2, 3 semanas atrás, as redes sociais querem isso, a sua atenção. Então tem um monte de gente brigando para a Michele prestar atenção. Michele, presta atenção em mim. Michele, presta atenção em mim. Aí a Dai está falando do lado, presta atenção em mim. E aí a Michele fica, eu falo com quem? Para quem eu presto atenção? Em quem você escolher, ganhou, vendeu. É assim que acontece. Só que o que isso gera para a gente? Eu estava estudando sobre essa economia da atenção. O que isso vai gerar? Falta de concentração nossa. Por quê? Porque está todo mundo nos chamando. Vou dar o exemplo que eu dei da Michele. A Michele está aqui tentando se concentrar. Ó, fala Deus. Fala Deus. Não foi isso não que eu quis falar, mas a Michele está tentando se concentrar e fica um monte de gente falando também ao mesmo tempo. Como dá para concentrar? Você não fica ansioso porque você está tentando, você está buscando prestar atenção em alguma coisa, mas é muito barulho. Já tentou conversar num ambiente com muito barulho? Você está no meio de um show, aquela música alta tocando, e você tenta conversar com alguém, você não consegue. Metrô lotado, trem lotado, 6 horas da tarde, com os caras vendendo Trento, gritando lá no meio do trem. Você consegue conversar? Não rola. Por quê? Excesso de barulho. E qual que é a consequência do excesso de barulho? Qual que é a consequência do excesso de coisas, marcas, pessoas chamando a nossa atenção? Falta de concentração. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui, já aconteceu comigo, mas eu quero saber se aconteceu com vocês, abrir para ler um livro, ou abrir para ler até um post no Instagram, um post um pouco maior no Facebook. E aí quando você está lendo ali, na metade, você esqueceu o que tinha no começo. Você está lendo, aí você fala, ué, mas como é que começou isso aqui mesmo? Comigo já aconteceu várias vezes. E eu tenho que ler o mesmo capítulo umas 3, 4 vezes para lembrar o início. Porque quando eu cheguei na metade já esqueci. O que acontece? Por que está assim? Quantas vezes, quem aqui já não estava ali rolando na rede social, e aí de repente você está rolando na rede social, você fala, mas o que eu vim fazer mesmo? Eu entrei na cozinha para quê? Eu vim para o quarto, era para pegar, e você está com um pé com tênis e outro não, mas você não lembra que você foi lá para pegar outro pé do tênis. Tira a tua concentração. Gera distração para a gente. A gente está cheio de coisa o tempo inteiro, cheio de informação o tempo todo. A gente nunca desliga. Vocês já ouviram um termo? Apareceu no Fantástico no domingo, e está todo mundo falando sobre isso. Brain rot. Vocês viram isso no Fantástico? Tradução literal. Cérebro podre. Uma fruta, ela serve para quê? Uma manga numa fruteira. Cara, aquela manga, aquele cheirinho de manga, aquele dia para você pegar, abrir, comer, ela é para você comer aquela fruta. Uma fruta podre serve para quê? Jogar fora. Um cérebro podre serve para quê? Esse termo, a Universidade de Oxford colocou como a palavra do ano. Brain rot, cérebro podre. Por quê? Porque é um termo que significa
que as pessoas estão deixando de usar o seu cérebro. Para que serve o cérebro? Para pensar. Só que a gente está parando de pensar. Por que a gente está parando de pensar? Porque a gente não consegue mais se concentrar. Eu sou da fase da transição, nasci em 88, então eu falo que eu sou da geração da transição de... Eu hoje, quando eu vou fazer alguma pesquisa, é Wikipédia, ChatGPT, você faz aquele mesclado de coisa. Mas lá atrás, quando eu era moleque, na escola, aonde eu fazia pesquisa? Na biblioteca. E quando você chegava na biblioteca, você podia fazer barulho? Por quê? Porque barulho atrapalha a leitura. Você entrava na biblioteca, silêncio. Aí primeiro você caçava os livros na prateleira, que eu nunca sabia onde estava, nunca entendia a ordem de onde estavam os livros. Você chamava o bibliotecário, pegava pelo menos uns 3, 4 livros, colocava ali na mesa, abria, via, ia estudando, puxando. Exigia uma concentração. Exigia um momento meu de ir até um lugar, em silêncio, e me concentrar. Hoje, com essa história do cérebro podre que eles falam, a nossa geração, as crianças, elas têm a dificuldade de parar, pegar um livro e se concentrar naquilo. Aí eu te pergunto, se elas têm essa dificuldade, como é que vai ser lá na frente para eles estudarem? Aí eu vou piorar um pouco mais. Como é que lê a Bíblia? Se para ler a Bíblia você tem que se concentrar. Eu viro e mexo, eu falo com o Felipe. Pega as cartas de Paulo. Paulo gosta de fazer um monte de conexão, né? Ele começa falando de uma coisa, aí no meio ele muda, depois conecta de novo. Cara, se você não se concentra, como é que você lê? Como é que você entende? Salmo 119, gigante. Cara, você vai esquecer tudo que você leu. A gente desacostumou com o silêncio. O silêncio que nos permite concentrar. Eu falei para a Thalita que esses dias, eu escrevendo isso daqui, eu lembrei na época da pandemia. Na época da pandemia, a gente estava morando em São Caetano. Cara, vira e mexe eu falava para ela, porque tinha ninguém na rua, né? Estava todo mundo dentro de casa. E vira e mexe eu falava para ela, cara, olha esse silêncio. Parece que até incomoda. Porque você não ouve nada. Não tem nada acontecendo. O silêncio começa a nos incomodar. A gente acostuma com barulho. É tipo a gente chegar aqui na igreja e não ter barulho de ambulância, às vezes, barulho de ônibus, de moto. Quantas vezes o Felipe está pregando, passa uma moto e você fica... É excesso. Tudo está em excesso. E a gente desacostuma com o silêncio. E quando a gente vai ver na Bíblia, não precisa abrir, o que Jesus fala? Entra no teu quarto em secreto, em silêncio. E o seu pai que o vê em secreto. Ah, mas Cauê, eu entro no meu quarto. Eu entro. Eu vou lá no meu quarto, né? Eu vou lá no meu quarto, eu ajoelho na cama, mas o WhatsApp está aqui do lado. Você não está em silêncio. Não, mas eu fico em silêncio. Eu estou aqui no meu quarto, mas quando eu posto o versículo que Deus ministrou no meu coração. Você está em silêncio? Enfim, dada essa pequena introdução do excesso de barulho, a nossa dificuldade de lidar com o silêncio e a necessidade do silêncio para que a gente se concentre, eu queria estudar com vocês uma passagem, que é uma passagem que há muito tempo ela vem, ela volta para mim, eu penso nela, mas eu acredito que hoje Deus me mostrou algumas coisas muito interessantes para a gente estudar sobre ela, que é lá em 1 Reis 19. Na verdade, a gente vai meio que caminhar no capítulo inteiro, contar algumas coisas, e é uma história muito conhecida, mas só para dar um contexto, enquanto o Luiz coloca aqui. Luiz, vai ser o capítulo todo, tá? Então, se você quiser colocar a partir do 1, perfeito. E qual que é a história aqui? Qual que é o contexto dessa passagem? Só para todo mundo ficar na mesma linha, se você não lembra. Em 1 Reis 18, Elias, aquele cara que
não tinha nem um pouco de unção, né? A carruagem veio e levou ele embora, ele nem morreu. Cara, top. Esse cara, o que ele fez? Ele desafiou os profetas de Baal e Azerá, 800 ou 900 profetas. Ele desafiou esses caras. Como ele fez isso? Ele chegou para esses caras e falou assim, ó, vamos montar 2 altares aqui, e o Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro. Os caras começaram, os 400, 800 sacerdotes aí de Baal, de Azerá, começaram a clamar, a gritar, a se bater, a se machucar, a pedir, Deus, derrama do fogo e tal. E nada acontecia. E o mais legal dessa passagem é você ver Elias zoando os caras. Elias vira e fala, aí, grita aí para o seu Deus, talvez ele esteja dormindo. Talvez ele não está prestando atenção. E é aquela coisa, os caras vão de manhã até o final do dia e nada do fogo descer. Aí Elias pega e faz o quê? Vem aqui, esse aqui é o meu altar, é o altar que eu fiz aqui para o Senhor. Ele reconstrói o altar, manda cavar uma vala em volta e chega para o pessoal e fala assim, traz água, molha. Beleza, traz mais uma vez, molha de novo. Terceira vez, molha. A Bíblia fala que encheu tanto de água que essa vala que tinham feito em volta ficou no limite de água. E aí ele vira e fala assim só, Deus, eu te conheço, mas mostra para eles quem tu és. Fogo desce, queima tudo. E o povo de Israel olha para isso e começa a falar, esse é o Deus vivo, esse é o Deus verdadeiro. Esse é o contexto que ele está. Ele acabou de fazer algo incrível. Quem aqui, eu cresci assistindo o Superbook. Se você quiser depois põe o Superbook Elias, para você assistir. É um desenho infantil. Muito bom. Mas, cara, é incrível o episódio, esse episódio, mostrando, porque mostra o quê? Imagina 800 sacerdotes batucando, fazendo barulho, se batendo e nada acontece, e Elias sozinho fala assim, Deus, mostra para eles quem tu és, e o fogo desce e destrói tudo. Cara, olha esse cara. Se fosse eu ia sair dessa assim, estufando o peito, falando, olha o que eu fiz. Ainda bem que não sou eu, né, era Elias. Mas ele, caraca, olha isso, olha que poder, que unção. Fechou. Era isso que aconteceu no 18. Aí a gente vem em 1 Reis 19. Pode pôr aí, Luiz, por favor. 1 Reis 19 diz assim, ora, Acabe, que era o rei, contou a Jezabel, famosa Jezabel, que causa na Bíblia, que estraga um monte de coisa, tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas de Baal e Azerá à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida tudo o que você fez com a deles. Às vezes a gente olha para essa história e fala assim, caraca, né? Porque depois Elias fugiu com medo. Pensa que a ameaça que Jezabel fez para Elias não é simplesmente, Caio, eu vou te matar. É simplesmente ela falando assim, se eu não fizer com você o que você fez com eles, que os meus deuses me castiguem rigorosamente. Cara, é muito pesado, é muito tenso isso. E o que Elias fez? Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Cara, ele acabou de matar 800 profetas, mas fugiu, porque ele pode morrer. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou onde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois de toda essa situação, depois de ter matado 400 profetas, depois de ter feito tudo isso, recebeu uma ameaça de morte, ele foge. Ele chega numa cidade, deixa o servo dele e caminha mais um dia para dentro do deserto. Deita e pede para morrer. Só que aí um anjo vem e diz assim, versículo 5. Depois que ele se deitou debaixo da giesta e dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse, levanta, coma.
Elias olhou ao redor, junto à cabeceira, viu um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Comeu, bebeu e deitou de novo. Só que de novo o anjo vai, levanta, coma, pois sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Para quê? Luiz, põe para mim aquela imagem, por favor, aqui. Talvez não vai dar para ver direito, certinho, mas eu falei para o Luiz depois colocar na live legalzinho, então se vocês quiserem ver com mais detalhe, dá para ver depois na live melhor. O que isso aqui significa? Esse mapa que não dá para ver direito, desse lado aqui, onde estão as bolinhas maiores ali em cima, é Israel. Aqui é o Egito. Toda essa história dos profetas de Baal, toda essa história de Acabe, de Jezabel, tudo aconteceu em Samaria, que é a primeira bolinha lá em cima. Então a história começa com Elias ali. Quando Elias recebe a ameaça de morte de Jezabel, ele vai para onde? Para Berseba. Ele desce para a segunda bolinha. Então ele anda descendo para a segunda bolinha ali, que é Berseba. Detalhe, cidade fundada por Abraão. Cidade que depois Isaac tem um encontro com Deus, Jacó tem um encontro com Deus. Berseba é uma cidade que na época as pessoas falavam que o reino de Israel ia de Dan, que era no norte, a Berseba, que era no sul. Então era uma cidade muito importante. Ainda dentro dessa bolinha de Berseba, que é a segunda, Elias anda mais um dia para baixo, para dentro do deserto. Toda essa região aqui no meio, que não dá para ver direito, mas é um deserto gigantesco. Depois, aí é interessante, ele anda 40 dias e 40 noites para onde? Olha a distância que ele andou. Olha quão longe ele estava, da onde estava todo aquele barulho dos profetas, das ameaças de morte. Olha o tanto que ele andou para chegar aqui no Monte Horebe. Pode acender a luz, Felipão? Obrigado. O Monte Horebe é o Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? Moisés, quando sobe para receber as tábuas da promessa, sobe no Monte Sinai. O monte fumega, o monte treme, o monte balança. É o mesmo monte que Elias foi. O mesmo monte que Elias foi. Então Elias caminha tudo isso até chegar lá. Versículo 9. Dentro desse monte, pode colocar aí para mim? Dentro desse monte, ele entrou em uma caverna e passou a noite. E aqui começa a coisa interessante. Aqui começa interessante. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que está fazendo aí, Elias? Ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. Presta atenção agora. O Senhor lhe disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou o monte, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Acho que um mês atrás teve uma chuva absurda em São Paulo. Imagina aquele barulho de chuva, aquele barulho de vento vezes sei lá quanto. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Eu nunca passei por um terremoto. Alguém já passou por um terremoto? Cara, dizem que é um negócio absurdo. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. O que é interessante aqui? Quando você vai procurar no hebraico, o que é esse som de um suave sussurro? É uma palavra que eu até anotei aqui, chamada demaná. O suave sussurro é demaná, a palavra em hebraico, que significa silêncio, quietude, cessação de movimentos, ou seja, movimentos que param, calma. Ou seja, depois de uma tempestade, depois de um vento,
depois de um terremoto, depois de um fogo, vem um sussurro de Deus, vem um silêncio de Deus. Alguns teólogos dizem até que depois de tudo isso, não teve nenhum sussurro, teve um silêncio total. Depois de tudo isso, um silêncio total. E aí a gente vem, continuando aqui no versículo 13, imagina que a voz de Deus, então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? É um sussurro, é uma voz suave, é uma voz tranquila. É como se fosse um sussurro no pé do seu ouvido. É como se fosse aquela pessoa que está falando: Gael está dormindo, vamos falar baixinho, não pode acordar ele. É como se fosse essa voz falando no teu ouvido. Depois de tudo isso, vem um silêncio. Aí eu te pergunto, quantas vezes a gente não está buscando o fogo, o vento e o terremoto, achando que vai ouvir Deus no fogo, no vento e no terremoto? Quantas vezes a gente está correndo em outros lugares, achando que a gente vai achar Deus em outros lugares, mas Ele está sussurrando no nosso ouvido. Sabe qual que é o lance? A vira e mexe eu ouço o seguinte, e às vezes eu falo isso também: não estou ouvindo Deus. O céu está de bronze. Será que eu não estou ouvindo? Será que o céu está de bronze? Ou será que eu estou procurando Ele no fogo, no vento ou no terremoto? Ah, não tremeu, então Ele não está. Ah, não desceu fogo, então Ele não está. Mas será que Ele não está sussurrando no teu ouvido? Se eu tirar o microfone... Por que ninguém me ouve se eu tirar o microfone? Porque a gente tem muito barulho lá fora. Talvez Deus está sussurrando no seu ouvido hoje, agora, e você não está ouvindo, porque tem muito barulho. E olha que interessante, isso, de verdade, isso hoje, quando eu vi, eu achei incrível. Porque essa voz sussurrando, ela faz a mesma pergunta do versículo 9. O que está fazendo aqui, Elias? Elias no 14, Luiz, por favor, responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedataram os teus altares. Acabaram de falar sobre isso, meu. Deus perguntando a mesma coisa e Elias respondendo a mesma coisa. Aí eu fiz uma outra pergunta, fui atrás. No hebraico, qual que é a diferença disso? Por que é a mesma pergunta duas vezes? Não precisa, Luiz, põe para mim aí o versículo 9. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo ali, Elias? Luiz, por favor, põe o 13. Então, uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aí, Elias? Essa Bíblia, no hebraico, são duas palavras diferentes. No versículo 9, quando fala aí que a palavra veio ao Senhor, é uma palavra no hebraico que denota uma conotação profética. Então é aquela palavra do Senhor chegando. O que você está fazendo aí, Elias? Não é assim, Elias. O que você está fazendo aí? No versículo 13, quando vem a voz, o sussurro, é muito mais uma coisa pessoal. Vou dar um exemplo. Vira e mexe eu falo de logos e rema aqui. O que é a palavra logos e o que é a palavra rema? A palavra logos é a palavra comum para todo cristão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então isso é a palavra de Deus para todo cristão. Qual que é a palavra rema? Vou pegar o exemplo do Felipe. Felipe, ide por todo mundo pregar o evangelho sendo pastor da RAG. Isso é o rema, é específico para o Felipe. Aqui é basicamente isso. No versículo 9, é Deus falando: o que você está fazendo aí, Elias? E no versículo 13, Elias, meu amigo, que está me ouvindo no silêncio, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Entra no seu quarto, em secreto, em silêncio, e ouça o que Deus está falando para você. De novo, Deus me incomodou com isso. Esses dias eu estava conversando com o Gabriel, com o Bié, e a gente entrou nessa discussão. Às vezes a gente está olhando para um monte de igreja aí fora
e caçando o movimento que está acontecendo. É legal ir em igreja, eu gosto de ir em outras igrejas, mas às vezes a gente está indo lá caçando o movimento que está acontecendo lá, caçando a cura que está acontecendo, a unção que está para lá. A gente está buscando o terremoto, o vento, o fogo. Só que se você entrar no teu quarto, cara, e ouvir o sussurro da voz de Deus no teu ouvido, isso vai transformar a sua vida. Porque Deus está ali. Deus está ali. Quando você tirar o barulho que está do teu lado, o barulho que te incomoda, o barulho que te ensurdece, você ouve a voz de Deus. Você percebe que o silêncio incomoda. E o interessante é que quando vem essa segunda pergunta, no versículo 13 aí, e Elias responde, tenho sido muito zeloso, a mesma resposta, ao invés de Deus se manifestar de novo com fogo, vento, terremoto, Deus traz uma outra resposta para Elias, que é o versículo 15, Luiz, por favor. Diz assim, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã, unja também Jeum, filho de Ninse, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Quando Elias ouve a voz de Deus sussurrando, a resposta de Deus é uma mudança na vida de Elias. Elias começou esse versículo pedindo a morte. Ele termina voltando para Damasco, ungindo Eliseu. Ele volta sabendo, o que ele falou? Sou o único que sobrou, e agora querem me matar. E Deus fala o que para ele? Tem 7.000 escondido, cara. Tem 7.000 escondido. Quando você ouve a voz de Deus sussurrar, quando você ouve aquilo que Deus tem especificamente para você, quando você para de buscar o barulho, Deus traz a palavra que transforma a sua vida. Deus traz a direção que transforma a sua vida. Quando você vai estudar histórias de pastores, talvez até o Felipe depois possa compartilhar sobre isso, mas normalmente o chamado vem naquele momento que você está ouvindo o sussurro. Você não está no meio do barulho. É Deus falando com um Glauco ali específico. Quando você dá o exemplo do batismo, que você chegou e tocou uma música, parece que não é um barulho. É Deus falando ali no seu ouvido, falando, isso é para você. Ei, isso é para você. Sabe qual que é a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje? Para de buscar em outros lugares aquilo que Deus está entregando para você no seu quarto, no secreto. Uma vez a Daiane falou isso para mim, e até hoje eu não esqueço. Cauê, existem tesouros no quarto, no secreto. Existem tesouros quando você ajoelha ali na tua cama e começa a falar com Deus. O Felipe fala muito isso aqui, a gente não é uma igreja onde dependa da palavra do pastor. O pastor fala, a gente faz. O pastor, tem muita igreja que faz isso, eu não tenho nada, não quero entrar nesse mérito. Mas o Felipe, a gente estava esses dias conversando sobre visão, da igreja, essas coisas. Cara, o que a gente faz aqui, como quando prega, é trazer uma visão, trazer uma mensagem para vocês. Mas a transformação vai acontecer hoje à noite no quarto. Quando você pegar tudo que eu estou falando aqui, se ajoelhar, Deus, deixa eu ouvir esse sussurro dessa voz que o Cauê falou lá. Deixa eu entender isso. A transformação não acontece só na quinta, só no domingo, só na terça. Ela acontece em casa. Ela acontece no seu quarto, no secreto. Para de buscar em outros lugares aquilo que Deus já entregou para você. Para de buscar em outros lugares aquilo que Deus está sussurrando no teu ouvido agora. Uma vez eu fui numa palestra de um teólogo, e ele falava que existem os mochileiros da fé, que são pessoas que vão pingando de igreja em igreja buscando um som diferente. Estou precisando de dinheiro, vou na igreja que tem um pastor que fala de grana. Tenho dinheiro agora eu estou doente, então eu vou na igreja da cura.
Ah, agora eu preciso, sei lá, fazer cabelo crescer, que é uma necessidade mesmo. Vou na igreja dos calvos. Você vai caçando. Mas, cara, tudo isso Deus já entregou para você no teu quarto. Deus já entregou para você onde você está. Deus já entregou tudo isso para você aqui na Hag. Você não precisa buscar em outro lugar. Deus já entregou isso para você aqui. Posso abrir meu coração? Muitas vezes eu olho na minha ansiedade e falo, meu Deus, como é que a gente faz para isso acontecer? Ai, será que a Hag não vai crescer? Ai, será que não sei o quê? O que a gente faz? Eu fico buscando métodos, fórmulas, que agora tem um monte na internet, né? Método é a rodo. Não estou falando que é ruim, mas a gente fica caçando, o que a gente faz? Como é que muda? E Deus fala o quê? Eu já estou agindo. Ouça, para. Quer ir em outra igreja, quer visitar, quer ver, quer trazer ideia? Cara, faça, vale a pena fazer isso. Mas entenda que Ele já está agindo aqui agora. Entenda que Ele já está agindo na sua casa. Entenda que, cara, de verdade, olhando aqui para todo mundo, cara, todos que estão aqui, não são velhos, não são novos na igreja, já estão velhos de guerra, já estão envolvidos com alguma liderança, ou são pessoas que a gente sabe que tem um potencial gigante. Então para de buscar e só faz, cara. Para de buscar e só mete a cara e vai. Deus está falando com você. Deus está sussurrando no seu ouvido. Deus sussurrou no ouvido de Elias. Elias voltou para Damasco, ungiu Eliseu. Eliseu teve um ministério absurdo e as coisas começaram a acontecer. Deus está sussurrando no teu ouvido agora. Deus está falando para você exatamente agora aquilo que você precisa fazer. Por que você não faz? Por que você não volta para Damasco? Por quê? Por que você quer buscar em outros lugares, chegar aqui e falar, puxa, mas lá acontece, aqui não? Se isso te incomoda, talvez seja para você fazer. Se isso te incomoda, talvez seja aquilo que a gente precisa que você faça aqui. Para fechar, ouça o sussurro de Deus na sua vida. Ouça a voz de Deus para a sua vida. Como é que você faz isso? Cauê, me fala de forma prática agora, como é que eu faço? Porque está muito teórico. Eu vou falar o que eu faço. Eu oro de madrugada. Não vou falar, não vou me parecer um super crente que ora toda madrugada, porque eu vou estar mentindo. Mas às vezes eu sinto, sabe quando você ouve Deus falando, vai orar, vai orar. Meu horário para orar, e é onde eu vejo Deus falando muito, todas as vezes que, cara, aconteceu grandes mudanças ministeriais na minha vida, espirituais na minha vida, enfim, eu estava orando de madrugada. Madrugada era aquele momento onde estava só eu e Deus. E aí eu consigo ouvir o sussurro de Deus falando no meu ouvido. Qual é o momento que você tem em silêncio? E aí eu vou te falar uma outra coisa, experiência pessoal, de novo, é o que eu faço e vocês adaptam para vocês o que é melhor para vocês. Aí eu vou orar de madrugada e fico pensando, mas amanhã eu acordo para trabalhar. Vou ficar cansado. Mas quantas vezes a gente não trabalha até mais tarde? Mas quantas vezes o bebê acorda e a gente tem que se virar e vai trabalhar do mesmo jeito. Mas para orar a gente vai ficar com sono no outro dia. Cara, Ele está querendo falar com você, só que você não está ouvindo. Você está achando que vai ouvir só numa pregação do YouTube, que é bom, não estou falando que não é, mas Ele quer falar com você. Você está achando que você vai ouvir Ele só num louvor que você vai colocar, que é bom, mas Ele quer falar com você. Então receba essa palavra como uma palavra de maturidade para a sua vida espiritual. Receba essa palavra como uma palavra de busca de Deus, de transformação, de mudança, de alguém que estava, vamos dar um exemplo melhor? Alguém que estava só curtindo as ondas do mar, para alguém que vai surfar a onda de Deus, vai surfar aquilo que Deus tem para você. Alex, Deus tem algo para você que é só para você. Ele não vai falar isso para mim, Ele vai falar para você. Ele tem algo que é só para o Caio, não é para o Cauê. Ele vai falar só para o Caio. Não adianta, Ele não vai falar para mim, a não ser que Ele queira que eu fale para o Caio. O que Deus tem para você?
Qual que é o sussurro? O que Ele está sussurrando no teu ouvido hoje? Vamos orar? Se puderem ficar de pé. A minha oração hoje, e a minha, talvez, sugestão para vocês, seja exatamente isso. Deus, o que o Senhor está sussurrando no meu ouvido? Deus, tira todo o barulho que está ao meu redor. Me ajuda a ouvir o Senhor. Me ajude a estar sensível àquilo que o Senhor está falando comigo. Senhor, meu Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu poder, por aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Deus, vivemos num mundo, numa sociedade com excesso. É excesso de barulho, excesso de luzes, excesso de tudo, o tempo todo. Estamos nos acostumando a não nos aprofundarmos. Estamos acostumando a não ouvir. Achamos que ouvimos as coisas, mas ouvimos de tudo e não prestamos atenção em nada, Deus. Pai, nos ajude assim como nessa história de Elias, que a gente consiga parar e ouvir o sussurro do Senhor, ouvir aquela voz suave do Senhor falando conosco, falando exatamente aquilo que a gente precisa ouvir, falando especificamente comigo, especificamente com cada um aqui. Deus, o Senhor tem uma palavra rema para cada um, eu creio, o Senhor tem uma direção para cada um. Aqui teremos líderes, pastores, ministros, profissionais que levarão o Teu reino lá fora também. Mas Deus, para que isso aconteça, nós precisamos ouvir a Tua voz falando conosco. Assim como o Senhor falou com Elias ali no sussurro, Elias voltou para Damasco, ungiu Eliseu, viu que haviam outros 7.000 profetas do Senhor ali, escondidos em Israel. Pai amado, que a gente consiga ouvir o Teu sussurro, e esse sussurro mude a nossa caminhada, que a gente entenda o Teu caminho, entenda o que nós temos que fazer na nossa vida, no nosso ministério, que a gente entenda o nosso chamado, que a gente entenda que nós fomos chamados pelo Senhor para fazer a diferença aonde o Senhor quiser. Deus, que nós possamos ter um momento de silêncio, um momento de quietude, assim como o Senhor tinha, no meio da multidão, o Senhor às vezes subia ao monte e ficava ali sozinho em silêncio, falando com Deus. Que a gente busque esses momentos, Pai, porque são nesses momentos que o Senhor fala ao nosso ouvido e transforma a nossa vida. Pai amado, encha-nos com a Tua presença, encha-nos com o Teu poder. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Obrigado pela oportunidade, podem se sentar.